Olá, saudações a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina Técnicas de Terapias Meditativas Mindfulness 1. Hoje nós vamos ver a parte 1 da aula 5 e o nosso tema de hoje é falar um pouquinho sobre as práticas integrativas e complementares. Eu sou Renata Ferreira e hoje os nossos objetivos, a aula de hoje é apresentar para vocês as práticas integrativas e complementares e explorar acerca da sua visão no processo de cuidado e de autocuidado. E aí, para falar um pouquinho de práticas integrativas e complementares, preciso trazer para vocês a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIC, que foi criada em 2006, que essa política tem a função de regulamentar o uso das práticas integrativas e complementares aqui no Brasil, principalmente no âmbito do SUS. Antes de 2006, antes da existência da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, as práticas elas já eram utilizadas no Brasil, inclusive no Sistema Único de Saúde, só que essas práticas elas não eram regulamentadas, E aí a política chegou, essa política foi criada em 2006 no sentido de fazer essa regulamentação, E aí a expansão para que as PICs elas pudessem ser utilizadas no SUS amplamente, divulgado por todos os estados do Brasil, E algumas práticas eram configuradas como mais utilizadas, por exemplo, a prática do Reiki. Era uma das práticas integrativas mais utilizadas antes, por exemplo, da instauração da PNPIC no Brasil em 2006. E aí eu trago uma citação de Ferreira, 2018, página 71, que fala exatamente sobre essa questão da implementação da PNPIC. E ela diz assim: essa política, que inicialmente tinha como sigla PMNPC, Política Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares, ou NMPC, Medicina Natural e Práticas Complementares, visa legitimar e regulamentar essas práticas no SUS, haja vista a crescente procura e utilização destas pela sociedade. Então já existia uma procura grande pelas práticas integrativas e complementares. Antes de 2006 não existia somente uma regulamentação dessas práticas. Então, falando sobre as práticas integrativas e complementares, o Ministério da Saúde criou uma cartilha, um documento que fala sobre as PICs, que define o que são as PICs, quais são as práticas integrativas que contemplam, são contempladas nas PICs. E aí eu trago para vocês o que eles falam sobre o campo das práticas integrativas. Então, o campo das práticas integrativas e complementares com a sigla PICs, que a gente vai falar muito agora sobre PICs, vou resumir essa grande frase, práticas integrativas e complementares nesse termo PICs, contempla sistemas médicos complexos, Então, os sistemas médicos orientais, por exemplo, como a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, ou o Ayurveda, são considerados sistemas médicos complexos que fazem parte do campo das práticas integrativas e complementares. A homeopatia, a medicina antroposófica também fazem parte do campo das práticas integrativas e complementares. As PICs também contemplam recursos terapêuticos, ou seja, práticas terapêuticas que não estão dentro desses sistemas médicos complexos. E aí eu trago o exemplo para vocês de terapia floral, biodança, Reiki, constelação familiar, por exemplo.
são recursos terapêuticos. Eles não estão inseridos dentro de um sistema médico complexo, mas fazem parte do campo das práticas integrativas, né? São também denominados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, de medicina tradicional e complementar ou alternativa. Antigamente se falava muito que é a medicina alternativa, né? Hoje em dia se fala mais em PICs, práticas integrativas. Mas também pode ser chamado de medicina tradicional e complementar ou medicina alternativa. Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que, então, dentro das PICs, né, as abordagens que são utilizadas por todas essas práticas, sejam elas recursos terapêuticos ou sistemas médicos, elas têm abordagem que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde, né? Então, não é uma prática que visa só a recuperação da saúde, né? Mas a prevenção, a manutenção da saúde, né? A prevenção de agravos e não só a recuperação da saúde. Porque muitas pessoas procuram as PICs no sentido da recuperação da saúde, né? Já estão em estado de adoecimento e aí buscam as PICs como uma alternativa para a recuperação do seu estado de saúde. Mas a gente precisa trazer e enfatizar o caráter que as PICs possuem de ser muito importante no sentido de manter a saúde e prevenir o adoecimento, né? Isso é algo que a gente busca reforçar também. Então, busca estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e de recuperação da saúde através de tecnologias eficazes, seguras, não invasivas, né? Então, as práticas elas têm essa característica e com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico, na integração do ser com o meio ambiente e com a sociedade. Então, ela parte daquele princípio de integralidade, né, como o próprio nome sugere, né, integrando ser humano e seus aspectos físico, mental, emocional e espiritual, mas também social, político, econômico, não é? Com o meio ambiente, porque compreende que o indivíduo, né, e seu estado de adoecimento e saúde, ele pode ser determinado também pelos fatores exógenos, né? Existem os fatores internos, né, e os externos que podem trazer adoecimento ou saúde, né? Equilíbrio, bem-estar ou agravamento e adoecimento. A visão ampliada do processo de saúde e doença também é uma abordagem, né, que as PICs promovem, né, e a promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. Então, esse princípio de integralidade, né, proporciona uma visão ampliada do indivíduo. Então, nós enxergamos o indivíduo não no contexto de doença, né, mas o indivíduo de uma maneira geral. A gente não olha um órgão afetado ou um adoecimento instaurado, né, e foca também nessa questão do cuidado, principalmente na condução do autocuidado, na condução da autonomia do indivíduo, né, como protagonista do seu estado de adoecimento de saúde, né? A gente proporciona, através das práticas integrativas, essa tomada de consciência de que o indivíduo ele também é responsável pelo seu estado, né? Não é o terapeuta que será o salvador ou o curador, né? Esse caráter, né, de fazer com que o indivíduo olhe para si e se responsabilize pelo seu cuidado. As PICs são também chamadas de terapias holísticas, né? E aí o termo holístico que vem do grego holos, que quer dizer todo e totalidade. Então, ora chama-se PICs, ora chama-se terapias holísticas, né? Exatamente por esse caráter de integralidade, né? De observar o contexto do indivíduo, o contexto social, né? As suas relações,
consigo, com o outro e com o cosmos e com a natureza, né? Você vê a medicina tradicional chinesa e aí a medicina Ayurveda, elas partem desse princípio de cosmologia também, então, de integralidade, de união com o cosmos, da relação do microcosmo e do macrocosmos. Então, as PICs elas podem também ser chamadas de terapias holísticas. E aí eu trago Tavares, a citação de Tavares, 2000, página 60, para falar para a gente um pouquinho sobre essa questão da concepção holística. Na concepção holística, não só as partes de cada sistema se encontram no todo, mas os princípios e leis que regem o todo se encontram em cada uma das partes e todos os fenômenos ou eventos se interligam e se interpenetram de forma global. Tudo é interdependente. Então, partindo dessa concepção holística, há uma interdependência entre os fenômenos, há uma interdependência entre o indivíduo e o meio, né? E nós fazemos parte desse grande todo que é o cosmos, que é o universo, e todas as leis que regem o universo, que nos regem o universo. A gente tem que só pensar na medicina tradicional chinesa e na medicina indiana novamente, que fala que os elementos que contém, né, no cosmos estão contidos em nós, né? Então nós temos fogo, terra, água, ar, éter, né? Como por exemplo no Ayurveda. Então o desequilíbrio desses elementos podem proporcionar um agravamento e um adoecimento para o indivíduo. Então essa interação e essa interdependência, né, essa interligação com o cosmos. Partindo desse princípio, as PICs buscam, como o próprio nome sugere, integrar no indivíduo suas dimensões física, mental, emocional e espiritual, sem desconsiderar o contexto social, o contexto cultural, o contexto político, né? O contexto ambiental, é muito importante. Trabalha também na questão, no foco da educação em saúde, é importante também falar um pouco sobre isso, né? É um trabalho de educação em saúde também, né? Quando a gente fala em manutenção em saúde, a gente também fala em educação em saúde, né? Para que o indivíduo ele busque esse autocuidado sempre, cuidar de si sempre, independente de ele estar adoecido ou não, né? Entende que a saúde e a doença pode ser fruto da harmonia ou da desarmonia dessas dimensões, né? E aí busca trazer para essas pessoas que buscam as práticas integrativas e complementares esse entendimento, né? Trazer para ele essa compreensão, né? Para esse interagente, como alguns falam, essa compreensão de que o seu estado de adoecimento de saúde depende, pode ser fruto desses desequilíbrios, ou seja, dessas desarmonias, né? Do ser físico, mental, emocional, espiritual e todo esse contexto que eu havia falado. E aí eu trago uma frase de uma citação de Ferreira, 2018, página 73, para falar ainda sobre as práticas integrativas, né? E ela diz assim: as práticas integrativas e complementares em saúde, dentro do campo das terapias alternativas ou holísticas, têm como foco o olhar do ponto de vista integral para o indivíduo. Leva em consideração as dimensões do ser, uma vez que entende que estes influenciam na sua qualidade de vida. Elas são uma alternativa na busca do autoconhecimento e equilíbrio. Então, só reforçando o que a gente falou agora, né, nessa questão do entendimento dessa integralidade, né, e dos fatores internos e externos como contribuintes para o estado de adoecimento e de saúde do indivíduo. As dinâmicas das práticas integrativas e complementares permitem que o indivíduo volte o olhar para si mesmo, e aí Ferreira mais uma vez, né, fazendo com que ele veja-se sobre um outro prisma, né? Então, sair um pouco também do foco do estado de adoecimento, né? Sair um pouco do foco dessa questão de que o indivíduo é um órgão adoecido
ou é um adoecimento acometido, seja ele qual for, né? E fazer com que ele olhe para si sobre uma outra perspectiva, né? A perspectiva, por exemplo, do autocuidado, né? Quando a gente fala essa questão de trazer para o indivíduo essa autonomia, então a gente fala muito sobre isso com eles, né? Com o interagente, enfim, como seja, para que eles possam se observar sobre uma outra perspectiva, né? Para que eles possam, a partir daí, tomar outras atitudes, né? Repensar os modos de ser. Tudo isso a gente faz através dos recursos e dos sistemas médicos complexos que fazem parte das práticas integrativas e complementares, né? Então, que o indivíduo volte o olhar para si mesmo, né? Para que ele se observe sobre um outro prisma, né? Levando-o a ter mais consciência de si e identificando os aspectos, sejam eles físicos, emocionais, mentais ou espirituais, que precisam de atenção e cuidado. Então, é um exercício, né, de consciência de si, de tomada de consciência de si, de tomada de cuidado de si, que requer que o indivíduo reflita acerca de sua condição, de seus modos de ser e de estar no mundo, e de identificar aquilo que não está bem e que precisa ser ressignificado, e que precisa ser transmutado, e que precisa ser trabalhado, para que ele volte a encontrar o equilíbrio, a harmonia e a saúde, né? Que ele possa compreender essa dinâmica interna, nessa dinâmica interna e nessa dinâmica externa, aquilo que lhe traz adoecimento e saúde, né? E que ele possa ter um manejo melhor com relação a isso. As metodologias, né? Suas metodologias, apesar de distintas, permitem que o indivíduo aprenda a desenvolver a capacidade de autoconhecimento. Então, quando o indivíduo ele começa a olhar para si, né? Começa a identificar aquilo que lhe faz mal, seja uma alimentação, seja uma conduta de vida, né? Seja a ausência ou a presença de algo, né, que lhe faz bem ou lhe faz mal, e o reforço disso, né? O reforço da prática daquilo que faz bem, a diminuição daquilo que não lhe faz bem. Então, isso desenvolve nesse indivíduo essa capacidade de autoconhecimento, né? E reforça também a capacidade de autocuidado, porque a partir do momento em que ele olha para si e identifica aquilo que não lhe faz bem, né? Ele vai buscando, ele vai desenvolvendo autonomia para lidar e manejar todas essas situações de modo a manter aquilo que não lhe faz, ou manter aquilo que lhe faz bem e transformar aquilo que não lhe faz bem, visando mais qualidade de vida e condições de lidar com os desafios da vida, né? Desenvolvendo seus potenciais, sua dinâmica própria de condução de vida. Então, quando ele adquire essa capacidade de conhecimento, ele também adquire condições para lidar com os desafios da vida. É o enfrentamento dos desafios da vida e é o manejo, a forma como ele, esse indivíduo, esse interagente, vai lidar com as situações, com os conflitos, com os desafios da vida, buscando a autonomia desse sujeito, né? O cuidado de si constante e permanente. Ferreira, 2018, página 74. Ao estabelecer um paralelo entre as PICs e o pensamento de Foucault, né, sobre a noção de epimeleto, que é o termo grego para o cuidado de si, aponta que a forma como o indivíduo se coloca no mundo e suas relações com os outros. Então, o cuidado de si, estabelecendo, né, essa relação entre as práticas integrativas e complementares e o pensamento Foucaultiano, a gente pode perceber que o cuidado de si é também uma forma como o indivíduo se coloca no mundo,
né? É observar as suas relações com o outro. Isso faz parte dessa prática do cuidado de si mesmo, que tanto Foucault fala, né? As práticas de si, né? As práticas de conversão do olhar, né? Os exercícios espirituais, no sentido de identificar, de conhecer a verdade, de conhecer a si mesmo. Então, as práticas, elas também têm essa proporciona no indivíduo essa mesma conduta, né, que Foucault traz, por exemplo, né? Também significa que ele volte o olhar para si mesmo, para olhar, enxergar e observar a si mesmo. Então, tanto Foucault fala isso, como as PICs também busca e reforça no indivíduo olhar a si mesmo, examinar a si mesmo constantemente, no sentido de buscar equilíbrio, autonomia, autoconhecimento. Outro significado atribuído ao termo grego diz respeito à ação, agir de forma a se transformar, através de práticas na busca do despertar, né? Então, tanto o cuidado de si, nessa perspectiva grega, como das práticas integrativas e complementares, elas buscam exatamente isso, a autoobservação, a consciência de si, no sentido de ação também, agir de forma a transformar a si mesmo, ressignificando e transmutando aquilo que precisa ser melhorado para que o indivíduo ele encontre equilíbrio, bem-estar, saúde, né, autonomia. Tudo isso são pontos que nós podemos estabelecer, né? Por exemplo, essa perspectiva grega coaduna com as PICs, pois as PICs buscam que o indivíduo tenha autonomia, né, autoria da sua vida, como responsável pelo seu processo de adoecimento e de saúde, né? Então, é trazer para o indivíduo a capacidade de autoria da sua vida, né? E não delegar a um médico ou a um terapeuta ou a outra pessoa a sua felicidade, o seu bem-estar, o seu equilíbrio ou a sua doença, né? Então, o indivíduo como autor da sua própria vida. E que em observação de si mesmo e no cuidado de si mesmo, encontre o equilíbrio para viver de maneira mais harmoniosa e saudável, né? Então, autor de si, cuidar de si no conhecimento de si, na observação de si mesmo. Então, para a gente finalizar essa nossa aula de hoje, né, eu vou falar agora um pouquinho, né, na nossa conclusão, sobre os conteúdos que nós vimos aqui hoje, né, e um dos pontos foi a instauração, né, implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né, essa política que vem regulamentar o uso das práticas integrativas no âmbito do SUS, né, mas vale ressaltar também que essas práticas elas não são só utilizadas no âmbito do SUS, elas são utilizadas em prática em clínicas e espaços terapêuticos em diversos lugares no Brasil e no mundo. Mas no Brasil, âmbito do SUS, é a Política Nacional que regulamenta, né? As PICs são sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, né? E aí eu citei o reiki, eu citei a terapia floral, a biodança, a constelação enquanto recursos terapêuticos, e enquanto sistemas complexos e sistemas médicos complexos, nós podemos citar, por exemplo, a medicina tradicional chinesa e a medicina indiana, o Ayurveda, né, como exemplo de sistemas médicos complexos que são abarcados por essas PICs, né, que buscam, né, na sua visão, com as suas dinâmicas e as suas metodologias, trazer para um indivíduo, né, a autoria da sua vida, autoconhecimento, autocuidado, né, com recursos terapêuticos e sistemas seguros, leves, né, de tecnologias leves, não invasivas, né, e de forma a trazer para o indivíduo essa consciência de si, né, esse autoconhecimento e o equilíbrio. Falando também que um caráter que a gente precisa reforçar com relação à questão das PICs é o caráter de prevenção e manutenção da saúde, não só de recuperação da saúde. Prevenir e manter a saúde.
Importante trazer também esse caráter, essa especificidade das práticas integrativas e complementares. E é isso. Na próxima aula, nós iremos tratar, né, das relações entre as práticas integrativas e complementares, a meditação e mindfulness. É isso, pessoal. E aí eu trago as referências bibliográficas de hoje e até a próxima aula.